Graça e paz a todos os irmãos. Na escola dominical de hoje vamos falar sobre o valor da família. Nós temos visto que o valor da família tem sido destruído. Nós temos visto que o caráter de uma família tem sido apagado. Nós temos visto que a conduta de uma família, o comportamento de uma família é muitas das vezes expressado na mídia de uma forma romântica, de uma forma muito linda, mapeada. E nós sabemos que o valor da família é muito além disso. Uma família, ela vai passar por um período bom, ela vai passar por um período de adversidade, ela vai passar por um período de brigas, vai passar por um período que às vezes a esposa não está bem, o esposo não está bem, vai passar por um período que às vezes não está bem, um filho talvez não está bem. E às vezes nós temos visto que a internet romantiza muito a família. Mostra só aquela foto do casal bonito, aquela foto do casal no restaurante. É como se o mundo só fosse flores, que o mundo só fosse festas. E nós sabemos que o valor de uma família vai muito além disso. Vai muito além de uma foto, muito além de uma aparência. Às vezes, você segue aquela blogueira, ela posta aquela foto com o esposo dela em tal lugar, tal passeio, tal viagem. E às vezes aquilo é só uma farsa, aquilo dali um dia, aquele casamento que aparentava ser uma coisa perfeita, acaba num divórcio, acaba numa traição, acaba às vezes numa situação tão crítica que a pessoa vai parar na delegacia para depor. E na internet mostrava um casamento muito bonito. Aonde está o valor daquela família? Nos status? Nas curtidas? Nos comentários? E às vezes o verdadeiro valor da família não está naquilo que você apresenta ao mundo, mas naquilo que você vive com a sua família, naquilo que você vive dentro da sua casa. E a palavra do Senhor nos diz sobre isso. Vamos ler lá no livro de Juízes. Vamos lá abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes 13, versículo 8. Então, Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino quando nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava ela com seu marido Manoá. Apressou-se, pois a mulher correu e noticiou seu marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então, naquela hora, Deus deu instruções que aquela mulher daria à luz a um filho. E eram velhos. Só que, presta bem atenção, o valor da família. Ele ora ao Senhor pedindo a instrução de como poderia criar o seu filho. Apesar de Sansão adulto, fez o que bem entendeu para ele. Ele já não respeitava mais a seu pai e sua mãe. Mas os pais pediram, mas só que não colocaram em prática como deveria. Trazendo para os nossos dias, irmãos, você não tem que educar os seus filhos, você não tem que educar a sua família para os status, para a fama, para o sucesso. Você tem que educar para serem homens e mulheres de caráter. Independente da escolha que eles querem fazer da vida, eles vão ser homens e mulheres de caráter. Entendeu? Então a pessoa muitas das vezes, ela se preocupa tanto com a mídia. Nossa, cada casal ali posta foto sempre, estão felizes, eles estão sempre no restaurante, eles estão sempre viajando, estão sempre... Mas às vezes dentro de casa é um pé de guerra, é um conflito. Mas para manter para a sociedade, para manter para a mídia uma coisa bonita, sorrir 2, 3 minutinhos para uma câmera e depois só Deus sabe como que é a vida daquele casal. Então não adianta se esconder. Uma hora a máscara cai. Então, às vezes não copia o que você vê na internet, viva a verdade e sabe que tem conflitos no casamento. Se uma pessoa tem um filho, ela mostra os momentos mais felizes daquele filho. E dá a impressão que aquela criança não tem uma dor de barriga, que aquela criança nunca teve uma cólica, né? Que aquela criança nunca teve uma cólica, que aquela criança nunca teve ficou mal, doentinha, talvez mais assim quietinha, porque o dentinho estava nascendo, ficou mais enjoadinha. Dá a impressão que essa criança não passou por isso. E todas as mães sabem o processo, desde o dia que nasce até completar, vamos dizer, 5 anos, todo o processo que ela passa. Então, às vezes, a pessoa romantiza, como se aquela criança fosse ultra mega perfeita.
E o dia que aquela mãe der uma falha, a internet cai em cima dela. Se ela não educa direito, a internet vai reclamar. Se ela educa demais, ela está sendo possessiva. Então, qual é o padrão para a sociedade? Qual é o padrão que o mundo quer? Então, tem pessoas que acabam virando o roteiro do mundo. Você acaba se tornando uma pessoa robotizada. Você faz o que a mídia quer. Você não vive o que você gostaria de viver. Então, o valor de uma família está muito além do que passa pelas câmeras, que são as imagens mostradas. Pergunta um casal se um dia eles não se desentenderam. Teve alguma desavença, uma discordância de alguma situação? Teve. Já ficaram chateados um com o outro por alguma situação? Já ficaram. Mas depois vem as pazes. Mas não romantizar como se o casal não tivesse uma discussão. Se o casal não se desentendesse, não tivesse gosto diferente. Tem. Tem gostos totalmente diferentes. Então as coisas, meus irmãos, aparentam ser só flores. E muitas vezes não romantizam isso, esquecendo que também tem momentos que tem espinhos. E nos espinhos, os casais que querem crescer, eles passam juntos. Eles valorizam juntos, batalham juntos. Eu já vi exemplo de casais que, quando se conheceram, compraram o terreninho, foram ali, botaram o primeiro tijolo, o primeiro saco de cimento, o primeiro saco de areia. Aquele casal foi junto e construir aquela casa. Então, isso tem uma diferença. O projeto de lutar junto, mas não significa que aquele casal não passou por alguma dificuldade. Aquele casal não passou um momento que talvez ela teve vontade de comer alguma coisa e ele falou com ela, não podemos porque nós estamos pagando a obra da casa. E nem por isso foram para um restaurante para tirar foto. Às vezes as pessoas querem julgar, olha só, foi sorte não, foi projeto, foi Deus ajudando. Aonde tem a sorte é porque Deus está ajudando. As pessoas querem dizer, olha, saiu bem por causa disso. As pessoas têm a questão de argumentar que a sua vida vai bem por causa disso ou daquilo, mas só que eles esquecem que você batalhou em casal. O casal tem que trabalhar junto, a família tem que estar unida. Não é meu, é nosso. Você faz o que você quiser com o seu, eu faço o que eu quiser com o meu. Outra coisa, a palavra do Senhor. Juízes 11, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu um filho, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefitá. E disse-lhe, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Algumas versões dizem que ele era filho de uma prostituta. Só que ele assumiu a responsabilidade de um pai. Pegou aquele menino para criar. Só que os outros irmãos, vendo que ele se desenvolvia muito bem, o que eles fizeram? Você não vai herdar na casa do nosso pai nada, você não é filho da mesma mãe. E como eles eram maiores e mais fortes, Jefitá sai. Só que tem uma coisa, quando Deus tem um plano na vida do homem, aonde quer que ele for, Deus traz ele de volta. Quero te dizer uma coisa, não perca a honra da tua família. Não perca o valor da sua família por causa de um like, por causa de um clique, por causa de um comentário, eu gostei, continua postando vídeos assim. Se você quiser dar dicas de relacionamento, se você quiser dar dicas para a família, se você quiser mostrar para a sociedade o valor da família, aproveite a internet, mas não romantiza, aonde às vezes tu passa uma luta, tu passa uma prova, tu passa uma adversidade. Às vezes com os parentes, às vezes com familiares à volta, às vezes você mora no mesmo terreno. E os familiares ali têm desavenças. Tem alguém que vai se levantar. Então, a sociedade quer romantizar. E às vezes outras famílias que não têm condições se julgam inferiores, se julgam inúteis. Você não é inútil. A sua família tem um valor tão grande. Se você parasse para pensar nisso, você jamais desperdiçaria o tempo e amaria mais a sua família. Vamos comprar um terreno? Vamos construir? Vamos junto. Como que vai ser a casa? Eu quero assim. Um no outro fala, eu quero assim. Então vamos ter projetos. Bota na planta. Se um quer um quarto com a parede branca e o outro quer o quarto com a parede azul, pinta duas paredes, uma azul e uma branca. Mas não desmerece o homem, não desmerece a mulher. Porque a Bíblia fala que a mulher foi tirada do varão. Então, significa que foi tirada de você. É sua esposa, é sua família, são seus filhos. Não deixe que o mundo venha criar os seus filhos. Crie você os seus filhos. Eduque você e seus filhos. Se alguém quer dar uma opinião, não está dentro da sua casa. A menos que aquela opinião seja para a construção. Mas se não for, siga você
aquilo que você quer o melhor para seus filhos, para a sua família. Continuando lendo a palavra do Senhor, Juízes 11:31. Aquilo que saindo da porta da minha casa, me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Gileade, falando com Deus, que ele fez um voto absurdo, irmãos. Ele fez um voto porque as casas eram no alto e os animais ficavam embaixo. Então, quando ele fez esse voto, ele vencesse aquela batalha, o que saísse primeiro ele daria ao Senhor. E quem saiu? A sua filha. E mesmo Deus não aceita sacrifício humano. Ele sacrificou a filha para cumprir aquele voto que ele tinha feito. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando você fizer um voto, esse voto cabe a você cumprir, não coloque teu filho, não coloque a tua esposa no voto que você fez em oculto. Não comprometa a tua família naquilo que eles não sabem. Ah, não, fiz um voto a Deus, se Deus me der essa vitória, meus filhos e minha esposa vão jejuar e orar comigo durante 30 dias. Se isso, meus irmãos, vier a acontecer, é antibíblico. Agora, se você chama a sua esposa, se você chama seus filhos, olha, meus filhos, estamos passando por essa situação, vocês podem me ajudar em oração? Aí as crianças vão entrar. Aí a sua esposa vai entrar, porque você convidou eles para um propósito que você precisa da ajuda deles. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de honra, sinal de poderio, sinal de autoridade, sinal de que um pai, que uma mãe, que obedece à palavra de Deus, que vive ao Evangelho de Cristo, quando falam uma situação dessa, venham me apoiar, significa que você sabe que você tem um suporte, eles sabem que você é um exemplo. Poxa, meu pai está chamando a gente para ajudar ele na oração, vamos orar pelo nosso pai, vamos orar com a nossa mãe, Deus vai nos dar a vitória. O anjo falou com H, eu ouvi a oração do menino, eu ouvi a oração do menino H. Então, irmãos, quando nós fazemos algo conjunto, todos estão dispostos a fazer, é diferente. Quando nós fazemos algo que nem fez esse homem aqui, ele fez, dizendo que saísse da sua casa, ele daria ao Senhor. E o que saiu foi sua própria filha. E aquele voto não foi aceito, Deus não aceitou o sacrifício, mas ele cumpriu algo que Deus não aprovou, porque foi feito de ignorâncias. Então não sacrifica os seus filhos sem primeiro conversar com eles. O que é uma oração? O que é um jejum? Por que falar com Deus? Por que pedir a Deus a direção? Isso sim agrega o valor da família. Vamos continuar lendo aqui? Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A escolha de Jacó fez com que os seus filhos odiassem a José de tal maneira. A escolha de Jacó comprometeu a vida de José. José era um rapaz abençoado por Deus, sim. Mas só que as atitudes de um pai não pode ser exclusiva de um filho. São 10 filhos, ame os 10. Cada um tem o seu jeito, mas são seus filhos. São 2 filhos, são gêmeos. Um é bom na escola, excelente. O outro tem muita dificuldade. Um não é inteligente e o outro é burro. São seus filhos. Não desmereça aquele que não está conseguindo só porque o outro conseguiu. Sente com aquele que está com dificuldade, converse com ele, meu filho, o que está acontecendo? Por que está com tanta dificuldade? Aonde está a sua dificuldade? Ou se não é um menino ou uma menina. O pai só brinca com o menino e não pega a filha nem um pouquinho. A criança sente. Ela sente que ela está sendo desprezada pelo pai. Ela sente que ela está sendo afastada do pai. Ela tenta se aproximar, o pai só quer um menino. Porque o menino vai jogar bola com ele. A menina vai ter que ficar brincando de bonequinha. Para um pouquinho, senta ali com ela. Brinca ali um pouquinho com ela, com as bonequinhas dela. Porque ela também quer ser amada pelo pai. E às vezes faz algumas coisas para chamar a atenção. Então aonde está o valor da sua família? E outra coisa, os filhos observam muito bem como o pai trata a mãe e como a mãe trata o pai. Esses comportamentos podem agregar ou podem destruir a família.
Aqui no caso de José, veio destruindo, porque Jacó se apresentava amável somente a José. E as suas outras esposas, seus outros filhos, observavam isso. Ele ainda faz uma túnica de várias cores e apresenteia a José. Ali o ódio chegou. Mas tudo tinha plano de Deus. Mas o que eu quero te dizer, ame seus filhos de igual modo. Ai, mas meu filho virou um traficante. É seu filho, ame, saiu do seu ventre. A minha filha se perdeu, saiu do seu ventre. Ame-a. Cuide dela. Demonstre para ela o seu amor. Se aquela pessoa pouco se importa com você, pai e mãe, aí você já fez a sua parte. Não, mãe, me esquece, eu estou indo embora. Não fico mais nessa casa. Mostre para ele o seu amor antes dele ir embora. Porque pode ser tarde demais o regresso dessa pessoa. Quantas pessoas saíram de casa e voltaram mortas? Porque foram para tirar a sua vida. Foram para cometer um suicídio. Às vezes tentou falar com a mãe, tentou falar com o pai, tentou falar com alguém da família e não conseguia. Ninguém dava ouvido. Aí isso é frescura. Isso eu te dou de tudo, tu tem tudo aqui dentro dessa casa, tu tem do bom e do melhor. Quantas crianças não têm metade do que tu tem e tu ainda tá achando ruim? Isso é frescura, isso é mimimi. E às vezes aquela criança, aquele adolescente tá clamando por socorro. E aquele pai, aquela mãe não tem ouvidos para ouvi-lo. Outro dia eu estava assistindo um podcast de uma jovem que está com câncer em estado terminal e foi feita uma pergunta para ela sobre a vida. O que você diria? Ela falou assim, olha, viva o melhor que você puder com a sua família. Viva o melhor que você puder a cada dia. Valorize a sua família, valorize os bons momentos, aproveite a vida. Faça o que eu não pude fazer. Ame, valoriza. Irmãos, todo mundo tem divergência, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo enfrenta adversidade. Quem aqui nunca passou por uma luta, por um momento difícil? Quem aqui muitas das vezes chegou a um ponto que queria ficar quietinho no seu cantinho, porque não estava se sentindo bem? Passamos por adversidade, nossa carne está sujeita. E você vê uma pessoa indo, dizendo valorize você a sua vida. Você consegue levantar e dizer muito obrigado, Senhor, porque hoje eu acordei? Você consegue levantar e dizer, Senhor, muito obrigado pela minha família? Se tem alguma coisa errada dentro da casa, vamos mudar essa história. Mas não destrua seu casamento, não destrua sua família, não destrua seus filhos. Gênesis 25, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha aí os gêmeos, olha só a separação. O pai ficou com um e a mãe ficou com o outro. Não estou dizendo que os pais tinham que ficar com os dois e a mãe tinha que ficar com... Não é isso. O pai tinha que amar os dois, a mãe tinha que amar os dois. Aonde está o valor da família aí? Dois irmãos que cresceram sendo meio que inimigo um do outro. Um tinha um poder de um lado, o outro tinha um poder do outro. Então, o atrito se torna algo visível nessa família. Como que o marido e a esposa também tinham esse mesmo temperamento, a ponto de dividir os dois irmãos. Então, a família não pode ser levada nesse ponto. A família não pode chegar a esse ponto de ser destruída por uma escolha, por uma decisão, por uma situação, porque o pai amou mais um e a mãe amou o outro. Logicamente, sempre tem aquele que o pai pode se apegar um pouco mais, mas todos são seu filho. Se ensinou um a andar de bicicleta, tem que ensinar os 2, aos 10 a andar de bicicleta. Se ensinou a menina a brincar de boneca, brincou com ela um pouquinho, tem que brincar com todas as meninas. Não é só com uma não, é com todas elas. Uma gosta de pintar, a outra gosta de brincar de boneca, uma gosta de montar Lego, tudo bem. A escolha do brinquedo, beleza. Mas a tua participação é só com uma ou é só com o garoto? São 3 meninas e um menino. Só dá atenção pro menino, porque são 3 meninas, deixa pra lá. Sabe, essas coisas não podem acontecer, irmão. A mãe vai lá e arruma o prato de comida só porque ele é homem. As filhas se viram, vai na cozinha e pega. Não, se você vai arrumar, arruma para todos os filhos. Porque são todos seus. As meninas estão observando que você arruma só pro garoto, como se só o garoto precisasse da sua atenção, porque ele é homem. Elas são mulher, não precisam. Porque você já é mulher, são mulher, então não está resolvido. Precisa da atenção, precisa do diálogo.
Mesma coisa o pai. O pai pegou o menino para brincar e as 3 meninas ficaram de lado. Não, irmão, valorize. Vem cá, meninas, vamos brincar todo mundo junto aqui com o pai? Vamos pegar uma brincadeira legal que dá para todos? Sabe, companheirismo, senta com seus filhos, conversa com seus filhos. Irmãos, a educação, ela é bíblica. Corrija o menino, corrija com a vara. Ensine o menino no caminho que se deve andar. E nós temos visto mesmo que a educação tem ido para o lixo. Porque as pessoas não querem mais educar seus filhos. Sabe quem está educando? A babá eletrônica. Sabe quem está educando os filhos? A internet. Porque essa mãe não quer ter trabalho, deixa lá o filho o dia inteiro sentado vendo desenho, e aquela criança vive o que ela está vendo ali, aquela ilusão que está ali. Mas o pai e a mãe mesmo, para participar da educação desse filho, cadê? Aonde que está esse pai? Aonde que está essa mãe? Já não querem mais ter esse trabalho de cuidar dos seus filhos. Sabemos que no passado, os pais, eles eram muito rudes. Nossa, batiam até sem necessidade. Espancavam as crianças de sair sangue. Isso não é educação. Mas só que esse pai aprendeu que educar um filho é dar uma boa de uma coça. E as crianças não eram levadas como são hoje, muitas das vezes. Só da mãe olhar, a criança já estremecia. Hoje a criança bate na cara de um pai e da mãe, é bonitinha, é fofo. Onde está o valor da sua família? Se a sociedade quer mudar o padrão do valor de uma família, problema da sociedade. Você que é servo e serva do Senhor, valorize a sua família. Valorize a sua casa. Se o vizinho quer fazer diferente, é ele com a família dele. Faz você com a sua família o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é santo. Então, qual é o valor da família? É crer na promessa de Deus. E no livro de 2 Reis 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus filhos para serem servos. O valor de uma mãe, o amor de uma mãe. Olha o que essa mãe fez, correu até o profeta, está acontecendo isso. O que eu posso fazer para poder não perder meus filhos? Ele falou assim: olha, o que tu tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Então vai lá, pega vaso emprestado, e a obra do Senhor aconteceu um milagre. Para agora, o que você faz? Você vai vender isso aí para poder quitar a sua dívida. Ela era viúva. Outras mulheres, mães solteiras, viúvas, que deram suas vidas para criar os seus filhos. Sozinhas. Às vezes até mesmo com julgamento de familiares. Tá vendo? Foi avisada. Casou com fulano, agora tá aí sozinha para criar esses filhos. Sabe, foram ali massacradas, mas deram a volta por cima. Criaram todos os filhos. E tem filhos que hoje têm orgulho dessa mãe. Tem orgulho dessa mãe que deu a sua vida para cuidar deles. Às vezes até mesmo não tem tanto estudo, mas nunca deixou faltar nada para ele. E exigiu que eles estudassem para quando crescessem, fizessem uma boa de uma faculdade e um bom emprego. Porque não queriam que eles passassem pelo que ela passou. Certo dia eu estava assistindo um vídeo de uma formatura e assim me emocionou muito porque a jovem, ela entrou com uma enxada na mão e chamou o pai e a mãe. Que enquanto os pais estavam lá capinando, eles estavam pagando uma faculdade para ela não passar pelo mesmo sufoco deles lá na roça. Aquele senhor, aquela senhora lá na enxada, ganhando aquele salário tão pouquinho, mas conseguiu pagar a faculdade dela. Ela se formou, se tornou uma doutora. E ela teve orgulho de pegar aquela enxada. Ele disse: foi através dessa enxada que eu me formei. Ao contrário de muitos que se orgulham e desprezam porque o pai é pobre, é analfabeto, não sabe falar direito, fala tudo errado, fica com vergonha daquele pai, daquela mãe. Aquela jovem teve orgulho de mostrar da onde que ela saiu e o que ela estava se tornando, porque teve um pai e uma mãe humilde que fez dela uma mulher próspera. O que eu quero te dizer: valorize a sua família. Essa mulher fez de tudo. Essa mulher fez de tudo, mas ela não perdeu seus filhos. Eu falo mulher, mas isso pode ser o homem também, pai solteiro. Cuide dos seus filhos. A mulher foi embora, não desconta o que ela fez nos seus filhos, mas ame essas crianças. Porque se você amar elas verdadeiramente, você vai ver o valor que ela vai te dar
todos os dias, porque você é o herói delas. Você é o homem. Quem é o seu herói? Ela vai dizer, meu pai. Talvez vai chegar o dia das mães na escola, a mãe não vai estar lá, mas você vai estar lá. Às vezes vai chegar o dia dos pais na escola, o pai não vai estar lá, mas você, mãe, vai estar lá. Você, vó, vai estar lá. Você, tia, vai estar lá. Aquela criança sabe que é amada por alguém. Quantas avós que criam seus netos, dão a vida por aqueles netinhos, criam com muito amor, com muito carinho. E a gente olha para aquilo assim, uma vida tão simples, mas você vê cheia de amor. Você vê aquela criança feliz porque está com a avó. Aquela avó é tudo para aquela criança. Então, não deixe a sua família ser destruída por causa de um status, por causa de um like, por causa de um comentário, por causa de uma foto que você viu de outra família na internet. Aquilo pode ser uma farsa, aquilo pode ser uma ilusão para seus olhos e pode ser uma grande mentira. O casal posta que muitas vezes está tudo muito bem, e a vida daquele casal pode estar uma confusão, uma desgraça. E você achando que aquilo é tudo verdade. E às vezes pode ser mentira. Porque casamento, relacionamento tem altos e baixos. Tem momentos que você está bem, tem momentos que você vai estar baixo. Mas nós temos que crer numa coisa, que o companheirismo, que o diálogo, que a amizade entre marido e mulher, não é ter o celular bloqueado, a mulher não mexe no celular do homem, o homem não mexe no celular da mulher. Cada um tem as suas vidas separadas. Não, ela não tem que ficar mexendo no teu celular e nem você mexendo no dela. Mas se precisar, você não precisa temer. Posso pegar o teu celular? Tranquilo. Aqui assim é a data do nosso casamento. Por que esconder? Por que ficar vendo coisas nos cantinhos? O teu YouTube, irmão, tuas redes sociais, tem que ser algo aberto que a sua esposa possa sentar do seu lado e ver contigo e vice-versa. Se você curte mulheres, você é casado, está curtindo mulheres por aí, porque você está desejando outras. Ou se a mulher está curtindo outros homens por aí, porque está desejando outro homem. Não está desejando você mais. Então, sério que você quer o valor da sua família destruído? Sério que você quer que a sua família viva uma desgraça? Gente, esse casal parecia ser tão perfeito. É claro. É um roteiro. Planejamento. Faz aquele roteiro, mostra aquilo ali e acabou. É sério isso, irmãos? Que você, como servo e serva do Senhor, vai viver conforme a mídia está mostrando e não dentro da palavra de Deus? Pensa nisso, como tem sido o valor da sua família. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E sabemos que todo o devocional, toda a escola dominical é aos domingos às 11 horas. E vai lá no canal, confere, tem outros vídeos, tem outros assuntos a serem abordados, que estão sendo abordados. Faça parte desses estudos juntamente conosco e venha aprender da obra do Senhor.